Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Via Legal, comigo, um convidado super especial, colaborador do programa, advogado criminalista, e aí eu reputo que ele está entre os 10 melhores do país, Dr. Ítalo Leite. Dr. Ítalo, seja bem-vindo mais uma vez ao programa e obrigado sempre por receber o programa aqui no seu escritório. Nosso escritório, bom dia a todos, é uma satisfação enorme, já participando já pela quinta vez, né? E para mim é sempre gratificante, é sempre um momento de aprendizado, né? Dessa possibilidade de discutir temas coerentes e temas da pauta jurídica brasileira, da prática jurídica maranhense, né? Esse é o nosso propósito, colaborar dentro do que for possível. O Supremo Tribunal Federal julgou o habeas corpus do ex-deputado Antônio Palocci e, por 7 votos a 4, negou o habeas corpus. Uma discussão ampla, inicialmente não queriam conhecer do habeas corpus. Eu gostaria de saber, doutor, sobre a sua opinião, notadamente esse tratamento que o Supremo está dispensando a esse instituto importante, a esta ação importante, essa ação constitucional que é o habeas corpus. É uma pena, é lamentável que se suceda. Houve uma crescente, né? Primeiro, chegou-se a ponto de tentar banalizar e usar o direito como vingança, né? E não como garantias, o processo penal não como garantias, a se ridicularizar a figura do garantismo penal, né? Essa linha de pensamento, de interpretação do direito tão cara, de Ferrajoli e de tantos outros, que não é nada mais, nada menos do que a aplicação de garantias mínimas processuais, entender o processo penal como desdobramento das garantias, das franquias constitucionais contidas no processo, e nós estamos numa quadra em que se evolui nesse jogo, nessa escalada crescente contra o direito de defesa, né? Então, primeiro, aceita-se impunemente a banalização do Instituto da Prisão Preventiva, quando, de 5 anos para cá, nós tivemos uma verdadeira revolução e não reforma, revolução no campo processual penal, sobretudo no que se fala em prisão. Nós estávamos comentando antes, até da oportunidade que eu tive de fazer um pequeno opúsculo, um livrinho, na época, tratando do excesso de prazo em 2007, 2008 até 2010. Era uma realidade, em que praticamente o réu, crimes hediondos ou de mais complexidade, você podia soltar o réu, ou trabalhar com a soltura de réu no caso de excesso de prazo. Quando extrapolasse um limite razoável que a lei não dispunha, que a lei não estabelecia, mas que a jurisprudência e a doutrina tinham consolidado como um prazo mínimo de 88 dias. Mas de uns tempos para cá, esse instituto, primeiro, a prisão preventiva foi banalizada, foi naturalizada, foi dito que, a pretexto de se combater uma suposta corrupção endêmica, sistêmica, eles criam, né? Falava-se em cultura do estupro e diziam que era discurso feminista. Agora cria-se a cultura da corrupção sistêmica, né? Não se fala em Humans, ninguém sabe o que é sistema, só diz que é sistêmico, mas ninguém sabe exatamente definir o que é um sistema penal, que é difícil conceituar, é um conceito alemão, mas cria-se isso aí e dá um verniz de intelectualidade. A pretexto de se combater corrupção, começa-se a simplesmente agredir o direito de defesa, confunde-se o defensor com o acusado, né? E cria-se uma verdadeira instabilidade jurídica. Então, primeiro, prisão preventiva. Segundo ponto, procedimentos penais que até então se dava como garantia mínima. Por exemplo, uma pessoa não podia ser levada à sua casa sem uma prévia intimação do delegado de polícia. E hoje se entende como razoável a condução coercitiva sequer sem intimação prévia. Para quê? Para tentar suprimir, para tentar esfacelar, por exemplo, o direito ao silêncio, né? Que qualquer filme americano mais trash possível, o policial diz o quê? Você está preso, tem o direito de permanecer calado, tudo que disser pode ser usado contra você no tribunal. E é um clichê, mas um clichê que dizia muitas verdades. Então até isso hoje busca-se, de uma maneira ou de outra, de meios transversos, por meio da condução coercitiva. Você conduz, o camarada não sabe se ele está na condição de indiciado ou de testemunha. Se ele for indiciado, se ele for suspeito, ele pode ficar em silêncio. Se ele for testemunha, ele tem que falar. Então é uma forma dissimulada de fazer com que o camarada fale, né?
e voltando no tempo, né, em que o processo tinha que ser um momento, parte da punição e uma espécie de vingança da sociedade contra o suposto criminoso, e não ao conceito contemporâneo de garantia do acusado em face do Estado. E só para concluir, outro ponto que tem se manifestado extremamente negativo é o princípio da contemporaneidade. Episódios acontecidos há 10, há 5 anos atrás, depois de 5 anos se vê necessária a prisão. Cadê o princípio da contemporaneidade, a causa e efeito, a necessidade? Né? O Estado que não teve a capacidade de investigar, de buscar mecanismos, né, para apurar um episódio, depois de 5 anos, sem contemporaneidade nenhuma, decreta uma prisão preventiva. Então, tudo isso nos leva a crer que nós estamos numa escalada crescente, né, de desrespeito a garantias fundamentais, e quem perde com isso é a própria sociedade. Não é advogado criminal, nós não perdemos com isso. Lamentavelmente, fazendo o raciocínio puro, nós só temos a ganhar. E quem se beneficia com esse populismo penal, com esse verdadeiro fetichismo pela prisão, né? Foucault já dizia que há 20 anos, há 30 anos, 40 anos, a cadeia tem que ser pensada de outro modo e não enclausurar uma pessoa dentro de uma cadeia, dentro de paredes, né? Há outras formas de prisões, né? O chip que já se busca, outras que também já seria uma intrusão na vida do indivíduo, né? Biologicamente falando. Mas enquanto nossos pais, nossos avós discutiam o que fazer fora da prisão, né, nós estamos retroagindo, né, e se satisfazendo com uma questão primária, que é prender a pessoa, prender um cachorro, um bicho. O ex-deputado Palocci, a prisão preventiva dele já conta com quase 1 ano e 8 meses. Foi preso preventivamente, posteriormente o magistrado Sérgio Moro proferiu a sentença condenatória, de modo que a decisão não transitou em julgado. Ainda tem o TRF4 para via de apelação, para julgar a apelação, tem o STJ também para julgar eventual recurso especial e assim sucessivamente. Essa interpretação que o Supremo Federal deu a esse habeas corpus do ex-deputado Palocci não é perigosa ao ponto de permitir que uma pessoa fique preventivamente preso prolongadamente, porque, doutor Ítalo, vamos imaginar essa apelação. Quanto tempo o Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai demorar para julgar essa apelação? E ele preso preventivamente. Isso não seria um cumprimento logo imediato da pena na primeira instância, como defende o magistrado Sérgio Moro? Isso não é perigoso, tendo o nosso regramento constitucional que não permite? A ideia, eu volto a repetir, eu posso até estar sendo enfadonho. Ou seja, seria a definitividade do cumprimento da prisão provisória também. Isso. A definitividade da prisão provisória. Seriam 2 situações de muita gravidade. O que se percebe claramente, repito, a exaustão. E se uma pessoa entender, já está valendo. Quer se fazer a prisão, quer se fazer do processo não uma garantia do cidadão. Ou seja, o Estado não é à toa que se diz, a prova é de quem alega. Está na lei, não sou eu que estou criando, não é jurisprudência nem doutrina, né? O Ministério Público tem que provar o que alega. A única possibilidade do réu inverter, de ter que se inverter esse jogo processual, é quando eu tenho um álibi. Eu não estava aqui. Você matou? Não, eu estava em São Paulo, eu provo por meio de Facebook, tá? Eu estou lá marcado no dia que aconteceu o crime. É um álibi que você prova por meio de documento, testemunho e qualquer meio de prova que não seja imoral e ilícito, né? Mas, a partir do momento que eu tenho um processo em que, lamentavelmente, vários procuradores, eu tenho até um livro aqui do Dallagnol que diz que a complexidade da investigação de corrupção, ela autoriza, por exemplo, uma flexibilização na prova. Não existe o Código de Processo Penal para a corrupção e o Código de Processo Penal para o outro tipo de crime. Existe o Código de Processo Penal que é para todos. Então, essa inversão, essa diminuição de conceitos, lamentavelmente, ontem nós tivemos o habeas corpus como o seu próximo alvo. E eu tenho medo que outras instituições, como o júri, por exemplo, eu que vivo disso, tenho medo que essas instituições comecem a se voltar, a opinião pública seja adestrada, essa é a expressão, né, por determinadas
redes de televisão, por determinadas consciências, a que você se volte contra o júri, comece a adotar a pena de morte. Né? Nós temos a pena de morte em caso de guerra declarada, artigo 84. Mas o meu medo maior é que essas instituições, ou esses conceitos mínimos, né, sejam defenestrados, sejam parem de valer ou parem de ser resguardados pela sociedade, né, por esse impulso primitivo de se buscar culpados a crimes em que se imputou determinado fato. E eu volto a dizer, há crimes que realmente não têm solução, né? Ou há participações que você não tem como dizer se fulano de tal colaborou ou não colaborou. Então, há crimes que você não tem condição de fazer uma investigação satisfatória e sequer um julgamento satisfatório, porque ele fica sem solução. Marielle, no Rio de Janeiro, nós estamos com mais de um mês sem se descobrir o culpado, o motivo, não é nem o culpado, né? Mas o motivo, os motivos determinantes que levaram à morte daquela mulher. Como a Patrícia Aceoli, né, a juíza do Rio de Janeiro, que foi morta por milícia. Sim, agora tudo é milícia, mas se a milícia não age a mão de alguém, né? Será que não tem um braço político? E isso é que tem que ser investigado aprofundadamente. A gente está aqui, eu até separei, parece loucura, mas faz parte do nosso cotidiano, de um autor chamado Roberto Lira, que foi um promotor do júri, contemporâneo de Evaristo de Moraes, o velho, que foi considerado por o próprio Evaristo de Moraes um dos maiores debatedores que ele viu, né? que ele pôde confrontar. Tem o Roberto Lira Filho, que é aquela célebre coleção Primeiros Passos, né? O que é direito, um promotor também. E esse promotor, que depois virou jurista, virou um grande intelectual, ministro, né, do João Goulart, esse magistrado, esse promotor, esse advogado, esse penalista, ele enumera nesse livro aqui, que na verdade é como se fosse um roteiro, né, falando da arte, da técnica, dos defensores, enumera as responsabilidades do juiz, que inclusive está na LOMAN, né, na lei que todo magistrado tem que ter. Mas a doutrina de 100 anos atrás se parece mais conveniente do que a dos dias de hoje, né? Nossa cultura, às vezes, do WhatsApp, da irreflexão, de fazer, e nós estávamos discutindo isso, que ontem, quando se tem uma decisão contra o Aécio, aí vem a Gleice Hoffmann e diz: agora vão ter que usar dois presos, duas medidas, já que prenderam o Lula, tem que prender o Aécio, o Alckmin, o Azeredo, quando, na verdade, você não tem que politizar. E, na verdade, o que a gente percebe é um discurso de autocriminalização da política, e isso é perigoso. Porque eles estão sabotando a eles mesmos. Aí eles abrem um precedente e essa fila não vai chegar ao fim. Porque são muitos políticos, são muitos deputados, são muitos senadores, são muitos vereadores, são muitos governadores. E o que vai acontecer na prática é uma presunção de culpabilidade para quem tem um mandato eletivo e para quem é político. E eu vejo isso com uma preocupação muito grande, com uma tristeza. Doutor Ítalo, o senhor falou aí desse grande promotor de justiça, doutor Roberto Lira, e o meu professor Serra de Aquino, fui aluno do professor Serra de Aquino, já aposentado e exercendo a advocacia, e ele falava bastante dessa atuação do Roberto Lira. Doutor Ítalo, com relação ainda a essa questão dos pesos e das medidas, como é que o senhor avalia tudo isso? É o erro inicial, né? O ponto inicial de que aos meus amigos os favores da lei e aos inimigos os rigores da lei, né? E isso é que levou a esse estado de coisas, né? Que quando se começou a Lava Jato, eu me lembro que militantes petistas dizendo, assim como me lembro da primeira operação da Polícia Federal, eu ainda era estudante no Piauí, no governo Lula, Daslu, a dona da Daslu, acusada de crime tributário, abriu uma porta vestida de camisola e queriam chegar a quem? A mulher do Alckmin, e de uma menina que era filha do Alckmin, que trabalhava na boutique da Tranquese, salvo engano. Era a dona da Daslu, acusada de crime tributário. E foi feita uma espetacularização, a mulher já com câncer, e todo mundo aplaudindo, dizendo: não, agora tem lei, né? Agora que se exerce. E ali, somando aquele comportamento, não sei se alguns são contemporâneos,
mas o Luiz Francisco de Souza, um procurador da República antes do governo Lula, que denunciava, tinha uma verdadeira guerrilha, né, usando denúncias que eram sistematicamente arquivadas. Me lembro que Geraldo Brindeiro, que era procurador da República, foi chamado como engavetador-geral da República. Geraldo Brindeiro, uma pessoa até de bem. E o que aconteceu? Tudo isso se voltou contra o próprio PT, que pensava-se que já tinha refletido e tem pelo menos a perspicácia de entender o que eles estão envolvidos. Ao invés, e aí nós mencionamos isso nos bastidores, de usar o próprio momento, ter um gesto de nobreza e de grandeza, vamos defender o nosso líder, o Lula, né, que seja, e usar a mesma bitola, a mesma referência das arbitrariedades que estão se cometendo contra o Alckmin, né? As arbitrariedades estão se fazendo, por exemplo, na minha ideia, né, contra outras pessoas que estão injustamente presas, né? O próprio Palocci, né, que foi um delator, nós nunca podemos esquecer disso, e nem isso foi observado, e aí as pessoas dizem, não, agora aproveita, Palocci, que está preso, denuncia os bancos, né? Porque o grande erro da Lava Jato, só para encerrar, né, já estamos estourando nosso tempo, é que eu nunca vi operação de lavagem contra dinheiro e os grandes bancos não têm nenhuma agência fechada, né? Esses bancos que extorquem o povo brasileiro, né, que usam limites de juros extorsivos e escorchantes, lamentavelmente só tem sido bem tratado no próprio STJ, você pode falar isso de cátedra, os planos de saúde, né, as grandes instituições corporativas têm conseguido praticamente fazer com que o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, seja a letra morta. E essas grandes instituições, pois é, outro dia eu estava pensando em casa isso. O crime da Lava Jato, pois prende, seja quem for, né? Não tem procuração para. O que me importa é o devido processo legal. Agora a questão é, usa-se uma oportunidade de ouro para dizer, olha, vamos nos unir, vamos repensar, mas não. Parece aquela briga de dois meninos, duas crianças, que o pai diz, acabou a conversa, acabou, e aí o outro chega no final, mas começou foi ele. Não quero mais ouvir nada, e a pessoa diz, não, foi ele. Então, e nessa luta não tem nem vencido, nem vencedores. Na briga entre o mar e o rochedo, quem se arrebenta é o sururu. Né? Então é o que está acontecendo. Vão morrer os dois abraçados. Doutor Ítalo, obrigado pela sua participação. Quero agradecer aqui o telespectador do programa Via Legal. Fique com Deus e até a próxima edição.